Então vamos lá, povo do bem. Polícia Federal também, e todas as instituições que tiverem caneta. Dá uma observada nesses dois desenhos aqui do mapa do Brasil, antes de 2018 governador e depois em 2019. Perfeito? Então aqui, em 2018, os principais partidos, o PSDB tinham 6 governadores, o MDB tinham 7 governadores, o PT tinham 5 governadores, perfeito? É lógico que se o coronavírus tivesse nesse mapa daqui, quando tinha essas quantidades de partido aqui, o povo brasileiro estava fudido. Dá para só imaginar o procedimento desses comunistas, né? Aqui ainda melhorou. Lógico que tem lá na sequência 23 do entendimento meu, né, de ter visto os procedimentos dos partidos e daí por diante, né? Que tem, o MDB, ó, Partido Laranja, PSC, aí vocês têm que olhar. PT, Partido Laranja, PSL. PSDB, olha aí no Novo. Você tem um departamento aqui do Novo, o cara é empresário e o cara tá fazendo até um trabalho mais... O meu Zemo tá fazendo até um trabalho bonito, dentro das condições que dava pra fazer, né? Perfeito? E aí então teve 3 do MDB, 4 do PT e 3 do PSDB. Mas olha só que interessante. Aqui no Nordeste, você tem na área do Nordeste, você tem 9 estados. Perfeito? De 9 estados, 7 foram reeleitos e 7 foram eleitos no primeiro turno. Olha que impressionante essa urna eletrônica. Essa urna eletrônica é mágica. Sem contar a quantidade de gente que continuou lá no PT do Congresso e continuou no Senado ali. Mas muito pouco, diminuiu no Senado, mas continuou. E daí você já vê o problema do MDB. Aí olha só que interessante, conforme eu venho vendo. Perfeito? Aqui, querendo ou não, nesse mapa, aqui do Brasil, você conseguiu alocar mais 5 estados. Querendo ou não, por mais que tenha esse tipo de conexão, já deu para o povo começar a se mexer e até para começar a se fazer as coisas novamente. O nego tá querendo ou não, tá se fazendo. Querendo ou não, o povo tá pedindo e o presidente Bolsonaro tá fazendo algumas coisinhas. Mas dá para fazer, é para fazer muito mais. Perfeito? Aí entrou aqui, ó, o MDB com 3. Aí olha só que interessante. No Rio de Janeiro, entrou o juiz aqui do PSC, Wilson. MDB é aquele partido que de 1985, partidos que administraram no Brasil, MDB, PT e PSDB. Foram esses partidos que destruíram o Brasil. Não foi só PT, não. Foi PT, PSDB e MDB. E aí você tem aqui o PSC, que o cara é juiz. Você tem aqui também na Amazônia o PSC, que também o cara é defensor. Os democratas. Sabe os democratas? Então é isso aí. Os democratas, magistrado. Igual no procedimento lá dos Estados Unidos, por exemplo. São maçonaria e cabala, que são os Illuminati, né? Todos os dois trabalham ali dentro ali. É ali que nego implanta a ditadura, né? É ali que faz... todo o procedimento de ditadura. Até porque no Brasil você tem quase... quantos? 15 milhões sem analfabeto. Analfabeto, o cara não sabe nem ler nem escrever, né? E é assim que eles atuam. Aí cai no procedimento da escravidão e tal, daí por diante. Então você vê aqui. Aí então você vê o MDB, ele continua com 3, perfeito? O MDB com 3 na cara. Aí você tem mais 2 aqui, ó, 5. Perfeito? Só que você tem mais 2 do DEM. Aqui você tem 2 do DEM. Certo? Que isso tudo foram vocês que fizeram. Aí você cai lá no departamento lá da urna eletrônica, onde que o pai do Marcelo da Odebrecht,
desde a época da Lava Jato, do procedimento do paralelo, da Lava Jato, daí por diante. E no segundo turno, você teve aqui, ó, Santa Catarina, PSL, isso aqui foi o que eu notei aqui antes da votação. E no final das contas apareceu, teve isso daqui. É lógico, você viu, Rio de Janeiro, João Dória, enquanto era prefeito, estava até bom, agora governador, babou. João Dória não serve. Então é para ele começar a trabalhar. Aí olha só que interessante nos procedimentos. E aí você tem um PSL, perfeito? Olha só. Aí tem todo o procedimento que eu venho passando desde 2013, devido ali, Turcão e Capitão Guimarães, é 1,5 km, paralelo da Lava Jato, conforme tem um relato explicando todinho, bonitinho, PowerPoint, que isso tudo foi até entregue ali na Polícia Federal, aonde que o Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, trocou o diretor da Polícia Federal, está alinhado com ele, né? E daí por diante. Então isso tudo tem que se observar. Que cai no departamento que ele vai botar aí um cara ali que, no meu ponto de vista, vai continuar a mesma coisa ali, o STF. Não deveria nem de entrar. Aí olha só, então, aqui no Nordeste, que é onde que eles atuaram com o comunismo, então isso daí para poder ver, vocês analisarem, daí por diante. Calil expandiu seus negócios para o estado de Pernambuco, no Nordeste do Brasil. Pai de Marcelo Turcão aqui, que faleceu. Que levantou o protesto entre os operadores do jogo, do jogo local. Os caras são grandes pra caralho. Eles estavam faturando cerca de 500 mil por mês em 2002. Perfeito? Se você for observar, o presidente do PSL é lá de Pernambuco. Ele tem 16 milhões. O que ele tem de patrimônio é 16 milhões em ações. Só que 16 milhões você não monta partido nenhum, né? Isso é a historinha, é laranja. O negócio deles é laranja. Você cai todo aquele relatório que eu falei. E no final das contas, MDB, aí você tem o PT, Turcão, conforme vários relatos, né? Partido deles, que eles têm ligação com o PT. Capitão Guimarães, ligação com o MDB. E daí por diante, certo? Aí você olha, aí você tem aqui nesse departamento aqui, ó. Fizeram trabalho. Aqui você tem o departamento Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. Os deputados continuaram, com a grande maioria, ele tem ali o pessoal do PT. Então você já vê o que o nego vai passando aqui, o que vem acontecendo, e daí por diante, certo? Então isso daqui foi um pouco, então o Brasil ainda não saiu do comunismo não, tá? Ainda tem uma estrada aí, porque se o presidente Bolsonaro quisesse resolver, dar um pouco mais de sossego pro povo, ele tem a PEC da Bengala, que ele poderia tirar 4, inclusive o Marco Aurélio ali, que acabou de soltar um líder do PCC. Bolsonaro podia fazer isso. Sem contar a Constituição que ele pode fechar. Ele fecha e coloca e abre para concursados. Certo? Mas depois, ali na Segunda Guerra, tanto a ditadura comunista como a ditadura socialista, né? Que você cai no departamento, um joga com esse, outro joga com aquele e tal. Descobriram que você consegue escravizar, comandar o povo, tudo através da ditadura, fazendo aquilo ali que está sendo feito. É inadmissível um negócio daquele ali. Fora Alexandre Moraes do PCC, do narcotráfico e daí por diante. Aí olha só o que acontece nas coincidências. Perfeito? Olha só que interessante. País é loteado por contraventores, certo? Na região centro-oeste, o principal nome é Carlinho Cachoeira, cuja quadrilha teve métodos de atuações revelados em detalhes pela Operação Monte Carlo de Goiás. Foi na operação ali da Lava Jato ele começou, né? Todo baralho. O bicheiro controlava também o jogo legal em Mato Grosso do Sul e Distrito Federal. Tá vendo aqui, ó? A Monte Carlo estourou lá em Goiás. O partido que entrou aqui é DEM. Tá vendo Mato Grosso? O partido que entrou também é DEM. Perfeito? Só que aí você tem um outro, antes, que é lá do PT e MDB.
que eu venho passando esse procedimento de comunismo até hoje, não consigo resolver em nenhuma das instituições que eu fui, e daí por diante. Espero que o diretor alinhado ali com o Bolsonaro, da Polícia Federal do Rio de Janeiro, o relatório todo bonitinho, conforme tudo que aconteceu, daí por diante. Outro grupo de contraventores, o dos carioca, tem atuação interestadual, bem conhecida. São os decanos do bicho, sabe os decanos? Sabe lá no STF, os decanos? Então, eles são os decanos. Anísio Abraão, Davi, o Anísio, patrono da escola de samba Beija-Flor, que é o único que você consegue ver em ligação direta com parentes nos estados, você vê lá na cidade de Linópolis, né? Ailton Guimarães Jorge, o capitão Guimarães. Ele é ex-militar, tá? Capitão Guimarães. Estudou até lá nas Agulhas Negras. Ah, mas aí tem general Mourão, ele tem nível de entendimento disso daí, né? O general Heleno também, para poder resolver e ver o que pode ser feito. E eles conhecem muito bem. Isso daqui que eu estou relatando é para vocês, eles sabem até muito mais do que eu tenho aqui. Eu não tenho nem ferramenta, não tenho material, não consigo caminhar, não consigo resolver. Onde procura advogado dá problema, defensor público não atende, juiz é comprado e daí por diante. Se eu tô desde 2013, nós estamos indo para 2021. Mas vamos esperar o que vai acontecer ali também, ali, pra gente ver o que vai acontecer ali na Polícia Federal. Não é possível que na Polícia Federal ali, o diretor esteja com medo do colarinho branco. Apesar de 3 delegados da Polícia Federal, aí dentro de todo o jogo, o nego até prendeu um delegado lá no Rio Grande do Sul, né? Depois que o Bolsonaro entrou, da Polícia Federal. O Antônio Guimarães e o Antônio Petros Calil, o Turcão, o Luiz Pacheco Drummond e o Luizinho Drummond, presidente de Ronda, Escola Imperatriz Leopoldo Mendes, do Rio de Janeiro. Eles controlam as apostas na região norte, principalmente Manaus e Belém. Depois eu vou até dar uma olhada aqui para ver se encaixa certinho com o procedimento aqui do Carlinho Cachoeira. Mas depois dá uma olhada, né? Nordeste, Salvador, Fortaleza e Recife. E Sudeste, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Na lista da polícia ainda está o bicheiro paulista Ivo Noal, que comanda São Paulo e Santa Catarina. Santa Catarina do PSL, né? Que é lógico, dentro disso que foi feito aí na reforma tributária que o nego fez, né? O presidente do PSL, né? O Bivar, ele se deu bem. Mais o Paulo Guedes também, do Banco BTG. Mais ainda a Rede Globo, que ela representa a seguradora Mafra, que tem a maior empresa de reforma da Previdência Privada. Que aí vai ter que pagar mais anos. E daí por diante, perfeito? E aí, o que me deixa encucado, aí você vê o procedimento do MDB, Rio de Janeiro, aí depois PSC, é muita coincidência, né? Aí você cai num departamento da urna eletrônica, aí é interessante até o Avança Brasil chamar aquele outro, esqueci o nome daquele outro que da metodologia, o cara expert de metodologia, do Nico Belfort, que a urna eletrônica, que a urna foi fraudada em 2014, quando Dilma foi eleito, foi fraudada também em 2019, mais do que em 2014, e aquele outro também que uma vez teve até um debate entre um promotor, teve um debate lá lá em Brasília, junto com o Toffoli, de condomínio e tal, e daí podia botar os dois, rapaziada da Força Brasil, fazer isso aí. Pra ver o que se pode dar. Aí você vê interessante que se dividiu. Centro-Oeste, parece que é urna eletrônica, né? Aí você tá lá num procedimento muito interessante, que quando na eleição, lá em 2018, sou advogado não, mas deu até para dar uma segurada no procedimento lá do STF lá em Brasília para Lula continuar preso, e o general Mourão e o presidente Bolsonaro falou que quando se eles fossem eleitos, Lula iria ficar na cadeia, perfeito? Coisa que não aconteceu, eu não entendi porque que Lula foi solto. E o mais interessante é aqui no Pará, tá vendo? Pará da PSDB.
Pará foi para MDB. MDB e PT jogam juntinho, tá? E quem destruiu o Brasil, lá no MDB, em 1985, o presidente era o Sarney. PSDB do Maranhão. Ele é o dono do partido agora. Perfeito? Praticamente o sul do Pará é praticamente do Lula. Isso é interessante, né? Quem onde estourou 80 mil do TCU, né? De irregularidades, do MST. Né? Então, resumindo, isso aqui é um procedimento de mapa para poder olhar, para poder depois da sequência que vai fazer uma sequência assim, isso daí é um procedimento de base, tá aqui, tá ali, tal, pá, e daí por diante. Então tem que prestar muito bem atenção aqui nos prefeitos aí. MDB, PT e PSDB não é para votar em ninguém. Até porque que você cai lá no departamento lá. O MDB no Senado tem 12, PSDB tem 8. E aquilo ali não anda, principalmente impeachment para ministro do Supremo. E você tem no Congresso PSL 52. Aí você tem PT também 56, é incrível. Essa urna é fraudulenta mesmo, hein? O negócio é vergonhoso, hein? O negócio é se botar esses menininhos para jogar e vira tudo moça. Porque para jogar mesmo, ele não sabe. O negócio deles é roubar. São profissional em roubo. Roubo, mentira e assassinato. E o mais interessante aqui que você tem aqui, ó. Em Minas Gerais, você tem a reserva Araxá. Né? E você tem um PSC aqui lá na Amazônia, você tem aqui também a São Gabriel. Que inclusive o Fernando Henrique Cardoso do PSDB queria vender por 600 mil, não chegou nem 1 milhão. E essa reserva aqui vale 10 trilhões. E foi bem até a atuação do Exército, que o Exército impediu aqui. Mas também tem aqui o PSL, aqui você tem uma outra reserva de nióbio, que foram achando aqui. Do PSL, de 3 trilhões também, avaliada em 3 trilhões. Certo? Então você tem, olha só. Partido Novo, PSL e PSC. O mais interessante, a gente tem que ver o que eles estão fazendo. Eu, no meu caso, dava uma segurada aqui, ó. PSC é indiscutível. Depois desse procedimento todo aqui, o que aconteceu aqui, agora que ele me botou aqui, Delegacia Anticorrupção, PSC. Que também eu não quis botar lá se eu não me engano, foi lá em Pernambuco, alguma coisa por aqui, por perto aqui, o Paraíba, ou Alagoas, também não quis botar. Tem que dar uma observada nisso daí, mas a gente vai dar mais sequência por aí, tá?